Não é por acaso que estamos aqui nesse momento, Senhor, mas é porque o Senhor nos viu antes da fundação do mundo. O Senhor sabia quem estaria aqui nesta noite e quem não estaria. O Senhor conhece, sabia a cor da roupa de cada um que ia vir nesse culto. Assim disse o teu profeta, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua presença e pedimos que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Deus eterno, vamos meditar nela. E que a palavra bendita do Senhor Jesus, ela penetre em nossa alma, ela vai em encontro às nossas necessidades, ela possa nos confortar, possa nos ajudar, também pode nos corrigir, pode nos animar também nesta noite. Jesus, tudo dependemos de Ti. E o Senhor sabe como tratar com cada um de nós esta noite. Por isso estamos aqui, Senhor. Depois de ter cantado esses hinos maravilhosos, agora chegamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, fala com nós. Nós precisamos ouvir o Senhor Deus. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso nós estarmos aqui na presença de Deus para mais um momento de adoração e a palavra de Deus, né? Então eu convido vocês para nós ler a Bíblia em Romanos 9, a partir do versículo 6. Romanos 9, 6. Pastor Adílio foi até Guaporé, foi visitar o pastor Jardel, que está ali, e por isso ele não está hoje aqui. Também já foi levar a ceia para os irmãos lá de Teutônia. 9 de Romanos, e versículo 6 até o 12, onde diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que a chama. Foi-lhes dito a ela: o maior servirá o menor. Mais 2 versículos. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que direi, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu gostaria, por um pouco de tempo, aproveitar esse espaço e falar sobre tudo acontece na visão de Deus. Verso 11 diz: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas porque a que o chama. Deus não vê como o homem vê. A visão de Deus é totalmente diferente da visão do homem, do ser humano.
Isaías diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus também são mais altos do que os nossos pensamentos. O homem pensa, muitas vezes, no nível da sua sabedoria, do seu entendimento, e cada dia ele tem que aprender mais. Agora Deus não. Deus sabe todas as coisas. Tudo que Deus fez é perfeito. Ele nunca teve que reformar nada, porque Ele fez todas as coisas e viu que era boa. Então Ele partiu para outra. Gênesis capítulo 1, ali você encontra sobre a criação, que cada coisa que Deus fez, Ele viu que era boa, então Ele partiu para a obra seguinte. E tudo que Deus fez permanece, porque Ele fez perfeito. E tudo que Deus fez foi com intenção de beneficiar o ser humano. Vocês estão entendendo? Até os animais, tudo que Deus fez foi para beneficiar os seres humanos. Ele fez o sol para nosso benefício. E o sol é remédio, você sabe, né? Que a pessoa que não pega sol é anêmico, né? Ele fez a lua para reger a noite, para dominar as águas e assim por diante. Fez as estrelas, fez a natureza, e tudo foi visando o seu benefício. E além disso, nós olhando na palavra de Deus, tem algo a mais. Quando Deus viu que o homem estava caído, Ele providenciou uma maneira, uma válvula de escape para o ser humano ser restaurado. As primeiras providências de Deus, assim logo que o homem caiu, foi os animais. O primeiro que sacrificou foi Deus. Sacrificou um cordeiro. Gênesis 1, 21, 2, 21. Ele matou um cordeiro, tirou a pele e vestiu Adão e Eva. Na mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar ele das nossas vidas, o irmão Branham disse que eles estavam ali, cobertos com aquelas folhas de figo, como diz a Bíblia, feito avental, se cobriram, mas não era correto aquilo, porque não era a maneira que Deus queria. Então ele pegou um cordeiro, matou, tirou a pele e jogou aquela pele sangrenta, pingando sangue nas bordas daquela pele, e eles se envolveram, se enrolaram. E quando eles receberam aquela pele sangrenta, o irmão Branham disse que eles choraram amargamente, um deitado no ombro do outro, arrependido. E aquele arrependimento que veio sobre eles estava mostrando, ou estava dirigindo eles para aquele sangue inocente que o cordeiro derramou. Então, por 2000 anos, ou mais, por 4000 anos, Deus tratou com o homem através de sacrifício animal. E foi bom, desde Noé, passando depois do dilúvio, nós temos essa informação bíblica, que todos os dias que os homens precisaram, tinha um cordeiro, tinha um animal, tinha um sangue inocente, para falar a favor do homem. Só que na mensagem o sinal, o irmão Branham nos ensina, o nosso profeta, que
aquele animal derramava seu sangue, saía sua vida. E aquela vida que saía do animal, saía daquele sangue, ela não podia voltar para o animal e não podia ir para o ser humano, porque era um sacrifício animal. Aquele cordeiro então ele morria, e aquela vida, aquele espírito de vida que estava sobre aquele cordeiro, ele tinha que sair, ia para Deus, porque Deus é o autor de toda a vida. Ele deu a vida para os animais, deu a vida para as plantas, deu a vida para o réptil, deu a vida para os mais pequenos vermes da terra. Foi Deus que deu a vida. Então, cada vida que sai de qualquer inseto, de qualquer animal, tem que voltar para Deus. Eclesiastes diz, 12:7, se eu não estou enganado, ou 7:12. Que assim como o pó sai da terra, ele vai para o ar, e para a terra ele tem que voltar. Todo espírito que vê de Deus, para Deus também ele tem que voltar. Vocês estão entendendo? Para Deus ele tem que voltar. Então aquele espírito que saía do animal não podia voltar para o animal, porque tinha sido sacrificado, e não podia vir para o ser humano também. Só o sangue falava a favor do ser humano. E o irmão Branham disse que aquilo foi passando, no desenrolar do tempo, foi passando, então veio o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus, ele ofereceu um sacrifício de uma vez por toda, que daí, Hebreus 9:22, o escritor aos Hebreus fala, que segundo a lei, lá atrás, quase todas as coisas se purificavam com sangue. Mas agora, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Vocês estão entendendo, irmãos? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, quando o Cordeiro de Deus veio, ele derramou seu sangue, e a vida saiu do sangue, que é a vida de Deus, saiu do sangue. Então, aquela vida voltou, veio para a igreja. Então, hoje nós temos vida através do sangue, redenção pelo sangue. O profeta pregou uma mensagem intitulada Redenção pelo Sangue. E essa mensagem que ele pregou, redenção pelo sangue, ele disse que todos os redimidos, ele tem um lugar na cidade celestial. E disse o irmão Branham nessa mensagem, você não pensa que é uma casa de tijolo, reboco, ainda que tenha, mas essa redenção pelo sangue é você que é redimido, são corpos espirituais que você tem para receber, porque você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Vocês compreendem o que o profeta disse? Redenção pelo sangue. O sangue nos redimiu. O sangue nos purifica de todo pecado. Vocês estão compreendendo? Então, se olhar, disse o profeta, se olhar para o vermelho, através do vermelho, o vermelho fica branco. Você já fez essa experiência? Pegar um vermelho transparente, dois vermelhos transparentes, e olhar para o vermelho, através do vermelho, aquele de lá fica branco. Por isso que Isaías, no capítulo 1, verso 18, ele disse, ainda que os vossos pecados fosse como escarlata. O que é escarlata? É um vermelho vivo, um vermelho brilhante, um vermelho puro. Ainda que o vosso pecado fosse como escarlate, ele se tornaria branco como a neve. Ou fosse como o carmesim, que é um vermelho, o carmesim é o mesmo escarlate. Ou fosse como o carmesim, ele se tornaria como a branca lã. Irmão Branham diz na mensagem que se você pegar uma bacia de cloro e pingar um pingo de tinta ali dentro, largar uma tinta ali dentro,
aquela cor desaparece, tudo aquilo desaparece. E o irmão Branham diz: assim é o sangue de Jesus Cristo, né? Quando você é mergulhado no sangue de Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus, todos os seus pecados desaparecem. O cloro, o sangue de Deus. Por isso que pelo seu sangue, redenção pelo sangue, derramou o sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Então, na visão de Deus, amados, ele já via pecadores, ele já via multidões, povos, tribos e língua. Mesmo em 2 pessoas que estavam lá, ele já via todos nós na face da terra, todas as pessoas necessitadas, o carente de uma ajuda. O irmão Branham diz na mensagem que nenhum de nós podia ser o homem mais justo que fosse na face da terra, não servia para morrer, para dar a vida em favor da humanidade. Porque onde tiver o ser humano, ele veio por um canal, o canal do pecado. E o salmista disse que nós fomos gerados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentira. Você pode isolar uma criança do jeito que você queira criar ela da maneira que você quer criar isolado, que ela nunca ouve, nunca vê coisas erradas. Mas se você apertar que ela fez qualquer coisinha, ela mente para você. Por causa da natureza. Ela mente. Se você disser: você fez isso, ela vai dizer: não, não fiz. Porque a natureza é assim mesmo. Viemos ao mundo falando mentira. Com uma natureza horrível, o ser humano veio. Por isso que o irmão Branham disse que por isso é necessário um novo nascimento para cada pessoa viver espiritualmente. Porque se foi necessário um nascimento natural para que você estivesse vivendo ou está vivendo hoje, assim é necessário um novo nascimento para espiritualmente você estar na presença de Deus. Vocês compreendem? Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, o vermelho como carmesim, mas se tornarão como a branca lã. Mas existe um processo para que isso aconteça. Arrependimento, aceitar Jesus como seu Salvador, ser batizado em seu nome para perdão de todos os seus pecados, viver uma vida digna do Evangelho. Quando o profeta pregou aquela mensagem intitulada A Vida Digna do Evangelho, tem vida que não é digna do Evangelho, mas a vida digna do Evangelho, o que faz uma vida digna do Evangelho é uma fé pura, é uma fé revelada, é uma fé totalmente escriturística, ungida. Porque disse o irmão Branham, e a Bíblia nos fala que no fim de cada carta, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia e tudo, ela está dizendo no fim de cada carta: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Daí o profeta esclarece e diz: mas todo mundo ouve, todo mundo lê, todo mundo ouve, mas não com o ouvido ungido. Tem que ouvir com o ouvido ungido. E cada carta é para a noiva. São partes da noiva no decorrer do tempo de Éfeso a Laodiceia, é para a noiva. Então a noiva, o povo de Deus que ia ouvir com o ouvido ungido. Por que ouvido ungido? Porque eles têm um líder especial para transmitir o recado de Deus para eles. E cada era, quem ouviu o recado de Deus, ele teve um ouvido ungido, porque ele aceitou, e os demais nunca aceitaram. Somente a noiva aceitou o que o Espírito diz às igrejas. Vocês estão compreendendo? Então, por isso,
No livro de Jeremias, no capítulo 23 e 23, diz, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não Deus de longe? Sabe que ele era o Deus somente lá atrás? Não foi um Deus para nós? Mas Atos dos Apóstolos nós encontramos, a partir do verso 37 do capítulo 2, você vai lendo ali, você vai encontrar um versículo ali que diz assim, ó, a promessa diz a respeito a vós, vossos filhos, os que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Se você está aqui nesta noite, vivendo, obedecendo uma mensagem, aceitou uma mensagem como essa, porque houve um chamado de Deus na sua alma, irmãos, não no seu ouvido, mas na alma, porque em toda a alma havia temor. Você pode ler ali, vocês estão entendendo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele permanece o mesmo, ele não perde o vigor. Se ele não perde o vigor, e você tem ele, você tem o mesmo poder que os irmãos do passado tiveram. Você tem o mesmo poder que Pedro teve, que Paulo teve, que os apóstolos tiveram, que Jesus teve. Ele não perdeu o vigor. E aonde está ele hoje? Nós que somos fracos, nós que muitas vezes somos incrédulos, nós que muitas vezes não entramos pelo canal correto, nós que não se dedicamos, mas ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Quem muda é o homem, quem muda é o ser humano, quem fracassa somos nós, não é Deus. Quem se apostata somos nós, não é ele. Ele permanece. Ele nunca se afastou de Israel, sempre permaneceu com Israel. Ele nunca se afastou do povo, o povo que se afasta dele. Mombrana diz na mensagem, há sempre presente a água da rocha, que foi nas horas de prova que o povo se afastou de Deus, mas Deus nunca se afastou do povo. A rocha permanecia ali no meio deles em todo o tempo, e ele está no nosso meio o tempo todo, porque ele não pode falhar com a sua palavra. Na mensagem perfeita força, por perfeita habilidade, o profeta disse que Deus faz todas as coisas, mas tem uma coisa que ele não pode fazer, é falhar com a sua palavra e deixar de cumprir a sua palavra. E ele cumpre a sua palavra ao tempo todo. Vocês estão vendo? Ele enche os céus e a terra, como disse Jeremias no capítulo 23, verso 24. Ele disse, esconder-se-ia eu em esconderijo? Onde é que você vai se esconder? Esconder-se eu em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. O que Salomão disse ali em Provérbios? Que os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, contemplando os bons e os maus, tudo. Contemplando os bons e os maus. Então ele olha para você, ele contempla você, ele contempla o mal. Por isso que lá em Isaías 53, nós encontramos um versículo lá em Isaías 53, que ele diz ali que a iniquidade, ele veio e morreu, não por todos, mas por muitos. Ele deu a sua vida por muitos, ele intercede por muitos. E você deve estar incluído, nós devemos estar incluídos nesses muitos, que ele está intercedendo, e intercede. Você está vendo? Porventura não encho eu, disse Deus, os céus e a terra? A glória de Deus, ele enche os céus e a terra. A presença de Deus enche os céus e a terra. Deus, ele não é que nem nós, que vai ali do outro lado, daqui um pouco,
já perdemos o contato um com o outro. Deus não é assim, gente. Quanta gente corre atrás de pessoas que desapareceram, pessoas que desapareceram no mar, desapareceram mesmo na face da terra, e foram para cá e para lá, e a polícia, e a lei, parentes e amigos, tudo empenhado atrás, com cartaz, com notícia na televisão, no jornal, no rádio, onde quer, e não consegue achar, mas Deus acha. Nenhuma pessoa, Apocalipse diz que nenhuma pessoa vai ficar sem comparecer perante o tribunal branco de Cristo um dia. O inferno vai ter que dar conta. Vocês estão entendendo? O inferno vai ter que vomitar as pessoas que estão lá. O mar vai ter que dar conta, o fogo vai ter que dar conta. De cada um morto que está lá, a sepultura vai ter que dar conta. Apocalipse diz isso aí, ali no trono. Para comparecer perante o tribunal branco de Cristo, para prestar conta cada um, segundo as suas obras. E veio o profeta e nos mostra na mensagem, perdi o nome da mensagem, mas você já deve ter lido, que ele disse assim, que cada pessoa vai levantar como ele dormiu. Se o pecador ele foi para a sepultura fumando, ou bebendo, ou jogando, fazendo as coisas que ele faz errada, ele vai levantar naquele dia com os mesmos desejos. Se é um bêbado, ele vai levantar procurando cachaça. Se é um fumante, ele vai levantar procurando cigarro. E cada coisa que ele fazia, ele vai levantar procurando aquilo, porque ele não foi transformado. Mas Coríntios 15 diz que um povo que ele desce corrupto, levanta incorrupto. Vocês estão entendendo? Levanta aquele que desce, semeia-se, vamos dizer, corpo corruptível, ele levanta num corpo incorruptível. E quem é esse? Somos nós. Mas aquele que dormiu pecador, ele levanta pecador. Então esse que levanta pecador, ele vai ter que ir perante o tribunal branco de Cristo para prestar conta, segundo as suas obras praticadas no corpo. No corpo, bem entendido, você pode ver lá. Então, Deus é onipotente. Você preste atenção no que eu estou falando aqui. Deus é onipotente. A onipotência de Deus é um atributo pelo qual Deus pode fazer tudo. Tudo. Então Jó 42:2 diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos são impedidos. Porque Deus tem uma intenção. Deus sabe tudo que Deus pensou, as coisas vieram, estão vindo e virão à tona. Virão à existência. Por isso que Jó teve essa ousadia de dizer que tudo Deus pode, nenhum dos seus propósitos serão impedidos. Qual o propósito de Deus? Quando você lê a mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, você vai encontrar sobre o grande projeto de Deus. Deus é um arquiteto, ele fez um projeto, executou, está executando os seus projetos. Vocês estão entendendo? Ele fez um grande projeto. Deus é um arquiteto. E o projeto de Deus não falha. Tudo que ele projetou, as coisas virão a acontecer. Você está no projeto de Deus. O grande projeto de Deus. Tudo estava lá na eternidade, antes de formar, como diz o velho ditado, esse oco do mundo aí, né? Tu acha que Deus não projetou as estrelas lá na eternidade? Essas galáxias? Não projetou o sol, não projetou a lua, não projetou tudo que existe, a natureza, não projetou o ser humano?
Se nós ler Gênesis 1 ali, 26, Gênesis 2, por ali, quando Deus encerrou que viu o galo, a galinha, viu o boi, a vaca, vendo um casal de cada um, viu o jardim, viu tudo. Você acha que, parece que, se olhar ali, parece que Deus esqueceu do homem. Não, mas daí ele disse, façamos, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que está sentado aqui não é a semelhança de Deus. Aqui é uma semelhança. O profeta diz, esses corpos são natureza animal. Mas a natureza, a semelhança de Deus é a alma, é a teofania que está dentro do ser humano. Essa é a imagem de Deus, a semelhança de Deus. João 4, 24, Deus é Espírito, o homem era Espírito. Depois que Gênesis 2, 7, que Deus fez um casaco de terra, que é isso que nós enxergamos aqui, com os 16 elementos. Fez isso que nós enxergamos aqui, mas isso aqui não é a natureza de Deus, você entende? Essa aqui é uma natureza pecaminosa, é uma natureza, o irmão Brano chegou a dizer que somos abrolhos, somos carrapichos, somos espinhos, somos cactos. Tem uma natureza pegajosa, aquela fura, somos espinhos, somos tudo que não presta, está aqui nesse corpo. Mas também tem o outro lado bom, como ele disse na mensagem à era da igreja, que o ser humano tem os dois lados, tem um lado bom e um lado ruim. E sempre precisamos descobrir o lado bom do ser humano para nós entrar em contato. O meu lado bom com o seu lado bom, o que vai dar? Vai dar um bombom, né? Dois bons. Um bom e outro bom vai dar bombom. Então, quando nós chegamos a reconhecer o lado bom um do outro, as coisas dão certo, as coisas se encaixarão. Vocês compreendem, irmãos? Então Deus é onipresente, onipotente. No Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, daquele que pode tudo, daquele que tem condição de fazer todas as coisas, e fez, e está fazendo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo, o profeta disse, é a mensagem, é a palavra de Deus revelada. A sombra do Onipotente são as promessas de Deus sobre cada um de nós. É isso que estamos aqui. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Tudo que é possível para o homem, tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para nós as coisas parecem tão impossível, mas quando nós temos a ajuda de Deus, tudo se torna possível. Porque não depende, que nem aquela pessoa disse para o irmão Brana, eu não dou conta de ser um cristão, nunca vou dar conta de ser um cristão. O profeta disse, eu também não. Mas se ele está em mim, daí sim, eu dou conta, porque não sou eu que faço as coisas, não sou eu que venço, mas é ele que está em mim, é o que vence, é o que me ajuda, é o que me socorre. Deus é onipresente. O que é onipresente? Atributo pela qual Deus está presente em todas as partes ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Jeremias 24, 23, onde nós lemos, é o que diz: porventura esconder-se-ia da face do Senhor em esconderijo? Diz o Senhor: porventura eu não encho os céus e a terra? Então ele está presente, ele é onipresente, ele está presente em todas as partes. Por isso que não existe, vamos dizer assim, que nós lemos ali, não existe injustiça da parte de Deus. Não existe. Existe injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. O irmão Brando disse que
O profeta diz assim, ó: nunca ninguém chegará diante de Deus um dia e vai dizer para Deus assim, ó: olha, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, por que o Senhor não me avisou? Paulo disse que o evangelho é pregado, pode ser por vanglória, pode ser por briga, por contenda, ou por qualquer coisa, o importa é que seja pregado, seja divulgado. E eu pergunto, quem não sabe que Jesus morreu para salvar a humanidade? Quem não sabe hoje? Nunca houve na história da humanidade um tempo de mais divulgação da palavra de Deus como hoje. Nunca. Você já viu falar? Uma vez a história nos conta que a Bíblia era procurada que nem procura droga hoje, procura maconha, procura crack, procura essas coisas. A Bíblia era procurada para tirar da mão das pessoas. Vocês estão entendendo? A história diz que era proibidíssima, a Igreja Católica proibia, mas olha, quase com pena de morte se ele pegasse uma pessoa lendo a Bíblia. E a Bíblia era colocada lá no altar, lá num certo lugar, e nem o sacerdote, tinha uma espécie de sacerdote que não chegava perto, nem a Bíblia. Ele pegava um espanador e de longe ele ficava limpando, tirando a poeira da Bíblia. Mas teve um valente, chamado Martinho Lutero, que lá de dentro da Igreja Católica mesmo, que teve a coragem de meter-lhe a mão e pegar a palavra de Deus e sair imprimindo Bíblia, divulgando e pregando que a salvação não era por dinheiro, não era por os bens materiais, mas o justo viverá pela fé. Pregou esta mensagem poderosa, e todos aqueles que viveram pela fé na mensagem de Martinho Lutero estão nos esperando hoje, esperando a minha perfeição, esperando a sua perfeição. Hebreus 11:40 diz que eles sem nós não serão aperfeiçoados. Vocês estão entendendo? Então, amados, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E daí ninguém pode se esconder. No Salmo 139, versículo 7 diz: para onde irei, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O salmista falando isso aqui. Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer o Seol na minha cama, aí tu ali está também. Se tomar as asas da alva, quer dizer, ir lá para as estrelas, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se tu confia em Deus, você não tem miséria, vamos dizer assim. Tinha um missionário que ia trabalhar nas missões, e ele pegou sua esposa e 2 filhas. E ele ia para um lugar onde tinha muita doença, malária, febre amarela e tantas coisas. Lá era contaminado nesse lugar. E ali começou os parentes, começou gente a falar: olha, você vai lá, essas crianças vão morrer, tua esposa vai morrer, até você vai morrer. E queria tirá-lo da cabeça dele. Ele disse: não, eu irei trabalhar para Deus. Se foi Deus que me mandou lá nessa selva, nesse lugar, lá no meio dessas doenças eu estarei muito mais seguro do que aqui onde eu estou. Porque ele sabia que Deus o ia cuidar dele. Você está vendo? Porque ele sabia que foi Deus que mandou. E o profeta diz: quando você vai a um lugar que Deus te manda, a hora que o diabo botar a cabeça, Deus corta o pescoço dele e deixa você prevalecer. Agora, o profeta diz, você nunca deve copiar o que o outro está fazendo, se não for pela direção de Deus para você fazer. Porque se você tentar fazer porque o outro fez, daqui um pouco, diz o profeta, você vai se encontrar na margem do caminho ali caído, arrebentado. Mas se você ir pela direção de Deus, Deus é o responsável por aquilo que você vai fazer.
Vamos lá. Então diz aqui: se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconderão de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, Senhor. É o poder de Deus. Como Deus é maravilhoso para nós, então Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não tem como esconder de Deus, né? Então, daí Deus é onisciente. A onisciência de Deus é um atributo pela qual Deus conhece perfeitamente e eternamente todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele cobre, por isso que Ele cobre os céus e a terra. Ele conhece as coisas, tudo, é onisciente. Ele une o passado, presente e o futuro. Ele sabe todas as coisas. Por isso que na mensagem, o irmão Brana disse naquela mensagem, a advertência e depois juízo. O irmão Brana disse: um profeta, ele conhece o fim mesmo antes de existir, antes de começar. Ele já vê a taça da ira de Deus lá no futuro, antes mesmo que ela fosse cheia da ira de Deus. O irmão Brana diz na mensagem, advertência e depois juízo. Ele diz: então Deus adverte as pessoas antes de corrigir, porque Deus não é injusto. Deus não é como nós, disse o profeta, que corrige antes de avisar. Primeiro Deus avisa. Todos os tempos que o povo saiu da liderança de Deus, primeiro veio uma mensagem avisando, para depois vir o juízo de Deus atrás. No Egito, foi o juízo, a mensagem para depois vir o juízo. O profeta diz: em todo o sentido onde Deus trabalha, sempre foi assim. Deus, lá nos dias antediluvianos, ali no Sodoma e Gomorra, sempre teve uma mensagem. Só que o povo não acata a advertência de Deus, então eles caem no juízo. Em Sodoma, ali estavam as 3 etapas de Deus ali. Estava o Ló, que estava ali. Ló era um homem que estava ali, era um crente, um governador de Sodoma, mas era um crente. A presença de Deus, a presença dele ali era uma presença justa, a alma dele era justa. O profeta disse muitas vezes: nós julgamos o Ló lá que nem qualquer coisa. Não, a Bíblia em São Pedro diz que a alma justa de Jó se afligia dentro de Sodoma. Só que ele era um denominacional, é que nem aqueles lá no Senado, lá em cima, né? Batalhando, lutando, mas lá, ó. Batalhando, lutando, a alma aflita, só que eles estão envolvidos lá na política. Os 2 anjos, segunda etapa de Deus para Sodoma, os 2 anjos desceram ali, mas eles não quiseram, rejeitaram. Então a promessa diz: então vai queimar. Daí teve a misericórdia de Deus através de Abraão. Abraão se jogou na presença de Deus e disse: oh Deus, não queima. Se eu achar 50 justos, você popa? Popo. Não achou 50. 40, Deus, popo. 30, Senhor, popo. 20, Senhor, popo. 10, Senhor, popo. E ele não achou nem 10 pessoas justas dentro daquelas Sodomas, cidades circunvizinhas. Então o irmão Brando disse: Abraão ficou com vergonha, baixou a cabeça, virou as costas, e o juízo de Deus caiu ali, queimou todos. Vocês estão entendendo? Queimou todos, porque eles não acataram a advertência de Deus e nem aceitaram a misericórdia de Deus. Então as 3 etapas de Deus, né? Então Deus é onisciente, Ele une todas as coisas, Ele conhece as coisas do princípio até o fim. Nós estamos num tempo da onisciência de Deus, nós estamos unidos dentro do programa de Deus. Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo,
você encontra o profeta dizendo que é como o programa de Deus é como assistir um filme. Você não pode querer ver o fim quando você apenas começou a assistir. Você tem que esperar todo o processo, o desenrolar daquela fita, o passar aquelas cenas, e cenas sobre cenas e coisas, até chegar ao fim para você ver a conclusão das coisas. E o profeta diz, assim é, Deus trabalha em cada etapa, em cada tempo, de diversas maneiras. Então você tem que acompanhar, nós temos que, por obrigação, acompanhar o programa de Deus no desenrolar. E às vezes nós ficamos surpresos. Mas será que é Deus? Será que não é Deus? E ficamos ali, não entendemos as coisas. E o profeta disse, muitas vezes você não entende, mas você tem que crer. A visão de Deus é ampla. E a visão, muitas vezes, não significa olhar. Não significa enxergar. Mas existe a visão do pensamento. Vocês estão vendo? Existe a visão do pensamento, a visão da mente das pessoas. Que quando você fala sobre qualquer coisa, aquilo já cria um quadro na mente. Quando você quer fazer alguma coisa, projeta alguma coisa, a primeira coisa que vem é na sua mente. Antes de ir para o papel, antes de uma casa ser riscada, desenhada, primeiro ela veio na mente das pessoas. Tudo que você vê, espiritualmente falando, para a salvação, como Deus trabalha, primeiro estava na mente de Deus. Por isso que o profeta disse na mensagem, que nós estávamos na mente de Deus antes da fundação do mundo. Cristo é mistério de Deus revelado. Ele disse que o que estava para ser manifesto no tempo que nós estamos vivendo, estava na parte de trás da mente de Deus, na parte mais profunda da mente de Deus, o que está revelado nesse tempo que nós estamos vivendo. O que está revelado nesse tempo que nós estamos vivendo? Primeiro de tudo, você se revelou, manifestação dos filhos de Deus. Se manifestou. Daí veio, quando se manifestou os filhos de Deus, daí veio a palavra manifestada, a palavra revelada a você. Você está vendo? Revelou, a palavra veio, a manifestação da palavra sobre você, sobre nós, que isso chama-se uma revelação. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta disse que revelação significa novo nascimento. Você está vendo? Um novo nascimento é uma revelação. E nós estamos vivendo na base de uma revelação, porque nós estávamos na parte mais profunda da mente de Deus. Você está vendo? Porque você faz parte do projeto de Deus. Então a noiva universal, não aqui só, mas outros lugares, onde tiver um membro da noiva, já estávamos na mente de Deus, de acordo com Efésios 1 e 4. Porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Diante dEle. Agora, nesta noite aqui, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Você não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas estamos no caminho da perfeição. Deus não olha para nós, é na mensagem serpente ferida, Apocalipse 1, primeira parte. Mombrando diz que Deus não olha para nós como nós olhamos um para o outro. Porque se Ele olhasse para nós, nós todos seria um sopro, morreria tudo. Cada pessoa fala palavrão diante de Deus. O profeta diz, Deus podia terminar isso num momento. Mas Deus não faz isso, por quê? Porque a noiva ainda está aqui, a noiva não está pronta ainda. Está vendo? Então Ele olha através do sangue para nós. Ele olha, quando Ele quer olhar para a terra, Ele lembra, o sangue vertido, o sangue derramado na cruz do Calvário, foi para salvar este povo.
Eu ouvi uma expressão uma certa vez de um pastor, que o pastor disse assim, ó, ele só fez uma pergunta: se Deus te desse esse mundo nas tuas mãos, na mão de qualquer um, o que vocês faziam com esse mundo? Um levantou lá e disse: botava fogo, queria queimar. Daí o pastor disse: e ia queimar muita coisa boa que tem aí ainda, porque não é o tempo de queimar ele ainda. O tempo chegará, um tempo da queima, mas agora ainda não é, porque tem muita coisa boa. Tem muitos irmãozinhos nas denominações, presos nessas gaiolas religiosas, que vão ter que sair de lá, que estão na visão de Deus e estão esperando, talvez por alguma palavra, por algum folheto, de uma maneira ou de outra, para receber também o que você recebeu. Vocês estão entendendo? Então, se fosse nós fazer uma pergunta para nós mesmos, para mim mesmo, você faz uma pergunta para você: se hoje desse o rapto, eu estaria apto para subir? Meu coração estaria limpo, puro? Você pergunta isso para ti mesmo, faz um exame de consciência. Será que eu subiria? Será que você subiria? Será que nada impediria o arrebatamento? Agora, irmãos, existe um processo a fazer, mas existe uma promessa de Deus para a noiva. Eu digo para vocês, cada um que vai morrendo, antes do rapto, é porque aquele está preparado. São dias, você sabe disso. É Isaías 38, o 28, quando aquele homem estava ali pecando, Uzias? E o profeta Isaías chegou lá e disse: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Meu Deus! E ele chorou, virou a cara para a parede, deitado na cama, chorou e falou. E o profeta disse: eu nunca vi uma oração tão sincera e uma pessoa se expressar tanto como Uzias se expressou. É Uzias, né? Ezequias se expressou. Ele disse: ah, Senhor, eu tenho vivido todos os meus dias certinho na tua presença, certinho, e tinha que pôr a casa em ordem. Por isso, amados, que às vezes nós pensamos que estamos certos e não estamos. O profeta chegou e disse: põe, porque você vai morrer. E o irmão Branham disse: Deus jogou essas palavras nos ouvidos dele, através de Isaías. Isaías virou as costas e foi. Mas quando ele estava lá na guarda, lá no pátio da guarda, Deus chegou e disse: volta lá e diga para ele que acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. Isaías voltou correndo tudo, porque era misericordioso e bondoso. Chegou e disse: ó, faz o seguinte, se anima, você não vai morrer agora. Deus te deu 15 anos para você viver na face da terra, mais 15 anos. E o irmão Branham disse: sabe o que? Por que esses 15 anos? Para ele se preparar, levou 15 anos para ele acertar a sua vida. E daí ele morreu. Quanto tempo Deus vai te dar? Deus vai me dar, Deus vai dar para cada um de nós, para acertar a nossa vida. Você podia ter morrido já. Nós já podíamos ter morrido, como diz o outro, já podia ter batido as botas, né? Mas não morremos ainda, porque temos que acertar. Temos um processo, temos um arrependimento, temos alguma coisa a fazer. E você vai ver, cada um que está se preparando, Deus vai recolhendo, Deus vai recolhendo. Mas o que ficar na visão de Deus para o arrebatamento vai chegar sem nenhum pecado, sem nenhuma raiz de amargura, sem nenhum rancor no coração, sem nenhum ódio, sem nenhum ciúme, sem nada vai chegar lá. É o que vai transformar. Ele vai ter um corpo transformado, vai morrer todas essas porcarias.
Mas na medida do tempo, se Jesus durar uns 100 anos, vai sobrar pouco dos que estão aqui, né? Não sei daqui 100 anos se tem algum. Vai vindo os outros, vai renovando. Mas nós vamos, o importante é, na mensagem As Cisternas Rotas, o profeta diz isso, né? O profeta diz assim, ó, na mensagem Cisternas Rotas: se Jesus não vier hoje, eu espero ele amanhã. Se ele não vier amanhã, eu espero depois. Se ele não vier depois, eu espero a semana que vem. Se ele não vier a semana que vem, eu espero o mês que vem, ou o ano que vem. Ou se ele não vier e eu tenho que morrer, o importante é que quando eu morrer, eu posso me encontrar com ele. É isso a nossa intenção, a nossa maneira. Então Deus, ele não perde nenhum dos seus, o profeta disse. A única coisa que Deus faz é colocar nós num brete. E vai arrochando, e não adianta, e vai ter que ir. Deus não pode perder o seu, né? Porque nós precisamos chegar num patamar de Mateus 5,48. Sede-vos, pois, perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Perfeição na visão de Deus, né? Ali em Mateus 5, sobre a beatitude ali, você sabe, os limpos de coração é que verão a Deus. Os limpos de coração é os que verão a Deus. Quem tem fome e sede de justiça serão fartos, né? Os mansos herdarão a terra. Coisa boa. Os limpos de coração verão a Deus. Lê Mateus 5, procura ali que tem um texto no cabeçalho, ele dizendo as beatitudes. E você vai ver, os limpos de coração verão a Deus. Por isso que o seu coração tem que estar limpo, o meu coração tem que estar limpo, para nós ver Deus. Ver Deus na palavra, ver Deus no irmão, ver Deus na natureza, ver Deus em tudo e ver Ele como Ele é. Então, verei face a face como Ele é. Amém? Eu vou só ler aqui, ó. Eu tinha aqui para ler, mas eu vou ficar aqui, ó. Romanos, onde nós lemos 9:11. Este amor é um amor eletivo. A eleição de Deus. Você vê? Este amor é um amor eletivo. É amor por seus eleitos. E seu amor para com eles é a parte do mérito humano. Então você tem um merecimento. Tem parte, é um mérito humano. Olha, porque é dito que o propósito de Deus prevalece na eleição, a qual é completamente oposta às obras ou qualquer coisa que o homem tenha a si mesmo. Porque antes que houvesse nascido os meninos, ele já havia dito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Você entende? Agora ele diz aos seus: eu repreendo e castigo tudo quanto amo. Repreender é reprovar, reprovar é expor com a fim de corrigir. Disciplinar não significa disciplinar, punir significa disciplinar, porque a correção do súdito é na mente. Você não adianta falar, se você corrige. Você vê por que tem tanto bandido, tanto pessoas traficantes. E eles chegam lá e a polícia bate às vezes, a polícia corrige, a polícia prende, priva da sociedade, põe lá no presídio e tantas coisas e coisa. E ele volta lá, continua fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque ele não se corrigiu na mente. A pessoa que bebe, que fuma, que usa droga e tantas coisas, se ele quer se corrigir, a gente conhece bastante gente. Não, ele diz: ó, chega, não vou fazer mais essas coisas. E para ali. Não fuma, não bebe, não droga, essas coisas, tudo. E ele para e se liberta, porque ele teve uma correção na mente. Então a correção do súdito, a sua correção, para estar certo com Deus, está na sua mente. Está na minha mente.
Ó, isto é exatamente o que encontramos em Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11, onde diz, daí eu vou encerrar aqui, ó. E já vos esquecesse da exortação que argumenta com os vossos, como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige os que ama, e açoita o qual recebe por filho. E suportais a correção, Deus vos trata como filho. Está vendo? Se suportais, você suporta. Porque o filho que o filho há em quem o pai não corrige? Mas se estais em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastante o abastardo e não filho? Além do que, eu vou marcando aqui, vou escrevendo por cima e vai ficando apagado aqui, deixa eu ver. E não filho, além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitarmos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram, veja bem, como bem lhe parecia, mas este para o nosso propósito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça. Você está vendo? Nos exercitando por ela. Hebreus 12, 1 ao 11. Os nossos pais aqui, eles nos corrigem por um tempo, de uma maneira. Mas o Pai das luzes que nos corrige, que é Deus, Ele nos corrige para que tenhamos vida eterna. Para que estamos certos com Ele. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Agora, não depende mais do Senhor esta porção que nós ouvimos, mas depende de nós. Pôr em prática o que ouvimos. O Senhor já falou, o Senhor já ensinou, o Senhor já nos corrigiu, nos animou, nos exortou. Então agora, Pai, nos ajuda a nós olhar além das coisas materiais, além desta vida, olhar do outro lado, Senhor, aonde estamos endereçados, para que possamos, Pai, a cada momento da nossa vida, a cada partícula, Senhor, do tempo, nós poder aproveitar para Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a caminhar esta caminhada, Senhor, ajuda-nos a viver a Tua palavra, porque de nós mesmos não temos nada, de nós mesmos não podemos fazer nada, nem pôr em prática nenhuma palavra, mas se o Senhor está em nós, Senhor, nós mudamos de vida, nós temos aquele novo nascimento, nós caminhamos na luz como o Senhor na luz está. Jesus, nesta hora, o Senhor toma o controle da nossa vida e ajuda, do mais pequeno ao maior, do mais novo ao mais velho. Todos precisamos de Ti, Senhor, nesta hora, e tudo está nas Tuas mãos santas e poderosas, e pedimos a Ti, Senhor, tomar o controle das nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, nós pedimos.